Vamos agora a mais uma live de leitura no livro de Jó, no capítulo 11, capítulo 12 e capítulo 13. Aqui no capítulo 11, vamos ler sobre Zofar. Zofar repreende Jó e mostra a sabedoria de Deus e exorta ao arrependimento. Zofar repreendendo Jó para que ele volte ao arrependimento, né? Então vamos ler, diz assim: então respondeu Zofar, ou na Matita, e disse: porventura, não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, provera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiples e eficaz. Pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura, alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar, e juntar, quem os impedirá? Porque ele conhece os homens vãos e vê o vício, e não terá em consideração. Uma pergunta, né? Vamos ler de novo. Porque ele conhece os homens vãos e vê o vício, e não o terá em consideração? Mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Se tu preparastes o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas, porque então o teu rosto levantarás sem mácula, e estarás firme e não temerás. Porque te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás deles como das águas que já passaram. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia, ainda que haja trevas, será como amanhã. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. E deitar-te-ás e ninguém te espantará. Muitos acariciarão teu rosto, mas os olhos dos ímpios desfalecerão e perecerão seu refúgio, e a sua esperança será o espiar da alma. Capítulo 12. Jó defende-se das acusações de seus amigos. Então Jó respondeu e disse: na verdade, que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho um coração como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como estas? Eu sou irrição para os meus amigos. Irrição. Eu que invoco a Deus, ele me responde. O justo e o reto servem de irrição. Toda tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos Deus lhe põe tudo. Mas pergunta agora às animaria, e cada uma delas te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber.
Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas essas coisas, que a mão do Senhor fez isto, que está na sua mão a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana, porventura, o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Eis que ele derriba e não se reedificará, e a quem ele encerra não se abrirá. Eis que ele retém as águas e secam, e as larga e transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados e aos juízes faz desvairar. Solta a atadura dos reis e ata o cinto aos seus lombos. Aos príncipes leva despojados, aos poderosos transtorna. Aos confiados tira a fala e toma o entendimento aos velhos. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. As profundezas das trevas manifesta e a sombra da morte traz a luz. Multiplica os povos e os faz perecer. Dispersa as nações e de novo as reconduz. Tira o coração aos chefes dos povos da terra e os faz vaguear pelos desertos, sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas, sem terem luz, e os faz desatinar como ébrios. Capítulo 13. Eis que tudo isto viram os meus olhos, os meus ouvidos os ouviram e entenderam. Como vós sabeis, o sei eu também. Não vos sou inferior, mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos, médicos que não valem nada. Tomara que vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouve agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falarei perversidade, e por ele enunciarei mentiras? Farei a aceitação da sua pessoa? Contendereis por Deus? Se vos ser-vos ia bom, se ele vos esquadrinhasse, ou zombareis dele, como se zomba de qualquer homem? Certamente, vós responderás se em oculto fizerdes distinção de pessoas. Porventura, não vos espantará a sua alteza, e não cairá sobre vós o seu temor? As vossas memórias são como a cinza, as vossas alturas como alturas de lodo. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Jó confia em Deus e deseja conhecer os seus pecados. Por que razão tomaria eu a minha carne com os dentes, e poria a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. E também isso será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Ouve com atenção as minhas razões, e com os vossos ouvidos a minha demonstração. Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, me daria o Espírito. Duas coisas somente fazem comigo, então me não esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim, e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei, ou eu falarei, e tu responde-me. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que esconde o teu rosto e me tens por teu inimigo? Porventura, quebrantarás a folha arrebatada pelo vento e perseguirás o restolho seco? Porque escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Também pões os meus pés em cepos e observas todos os meus caminhos e marcas os sinais dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a veste,
a qual rói a traça. Então, referente a esse dia 25 de maio, ficamos aqui no capítulo 13 e vamos prosseguindo 14, 15, 16, referente ao dia 26 de maio, tá bom? Até a próxima.